Em uma tarde ensolarada de 1989, a jovem Mandy Stavik resolveu sair para correr com sua cachorra, próxima à casa onde ela morava em Washington, Estados Unidos. Era novembro e o dia de ação de graças tinha acabado de passar. Mas o que era para ser um passeio rápido se tornou uma tragédia. A garota de 18 anos nunca mais voltou para casa, sendo encontrada morta no rio Nooksack 2 dias depois. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Amanda Mandy Stavik. Esse caso é um caso antigo que teve resolução há apenas poucos anos devido à tecnologia de DNA. A Mandy nasceu no dia 16 de abril de 1971, em Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Ela era a filha de Mary Stavik e Glenn Stavik. A Mandy teve um irmão, o Brent Stavik, que foi morto a tiros em 1975 durante uma viagem de caça no Alasca, quando ele tinha 17 anos. E um meio-irmão, o Spencer Stavik, morreu em um acidente de barco no Alasca quando ele tinha 20 anos. Ela ainda tinha mais 2 irmãos, Lee e a Molly. Quando a Mandy estava na 7ª série, a sua família se mudou de Palmer, Alaska, para Whatcom County, Washington. A melhor amiga de Mary, mãe de Mandy, se mudou para o condado de Whatcom e quando ela visitou, ela se apaixonou pela área. Seus pais se divorciaram e a sua mãe, a Mary, trouxe seus 3 filhos, o Lee, a Mandy e a Molly, para se estabelecer em Acme. Ela rapidamente se envolveu fortemente na escola, ingressando em uma banda e praticando esportes. Família e amigos a descreveram como brilhante e vivaz. Eles disseram que a Mandy adorava qualquer coisa atlética, desde andar a cavalo, softball, até pista de corrida e basquete. A Mandy tinha acabado de se formar na Mountain Baker High School e estava no primeiro ano da Central Washington University. Ela voltou para casa no feriado de Ação de Graças. No dia seguinte ao dia de Ação de Graças, 24 de novembro de 1989, ela saiu de casa no final da tarde para correr. Ela levava a corrida muito a sério e tinha uma trilha favorita. A corrida levava ela de Strand Road, onde sua casa ficava, até o rio Nooksack e depois ela voltava. Ela geralmente corria com a mãe, a Mary, que andava de bicicleta do lado dela, mas naquele dia em particular ela levou apenas a pastora alemã da família. Mary disse que o filho dela, o Lee, estava na casa dos Anderson, que ficava a meio caminho entre a sua casa e a Highway 9, na Strand Road. Mary disse que ele estava visitando um amigo, o Jeremy, e ele lembra de ver a Mandy passar correndo, voltando para casa. Porém, ela não voltou para casa e a cachorra apareceu sozinha cerca de 2 horas depois. Ela disse que ficou em pânico e a primeira pessoa para quem ela ligou foi para o namorado da Mandy, o Rick Zender. Depois ela ligou para o xerife e para todas as pessoas que ela conseguia lembrar. Todo mundo que a conhecia estava procurando por ela. Os residentes de Acme começaram a procurar imediatamente por Mandy Stavik. Ela usava um moletom de cor clara, calça de moletom verde azulado, tênis azul claro com listra roxa e ouviu um Walkman enquanto desapareceu. A Molly Brinton disse que a esperança é que eles a encontrassem viva. Eles estavam orando para que ela estivesse viva, pensando que talvez ela só tivesse ferida, sem condições de voltar para casa sozinha. As autoridades inicialmente examinaram Rick Zender de perto. Os dois namoraram por cerca de 3 anos e tiveram um relacionamento intermitente no ensino médio. Ele a trouxe da faculdade para o feriado de Ação de Graças. Mas no final das contas, depois de prestar um depoimento à polícia, que foi descrito como extremamente acessível, ele foi inocentado. Enquanto isso, a busca exaustiva por Mandy continuava. 2 dias depois do seu desaparecimento, uma equipe de busca e resgate estava verificando as estradas vicinais quando descobriu uma calça de moletom verde. A Mary foi trazida ao local e mostrou as roupas porque a Mandy usava uma calça de moletom verde durante a sua corrida. Só que a Mary não conseguia se lembrar se aquelas eram as calças da Mandy, ela achava que não. Além disso, as calças estavam sujas e tinham buracos, e ela disse que a Mandy nunca teria usado algo assim. As calças de moletom foram enviadas a um laboratório para análise, mas não foram positivamente ligadas a Mandy. No terceiro dia de busca, o corpo da Mandy Stavik foi encontrado, a quase 10 quilômetros da sua casa, no rio Nooksack. Ela estava usando apenas sapatos e meias. Uma autópsia feita no dia seguinte concluiu que a causa da morte foi asfixia por afogamento. Ron Patterson, ex-sargento do gabinete do xerife do condado de Whatcom, disse que não havia sinais de luta no local onde o corpo da Mandy foi encontrado. A água onde ele foi encontrado era bastante rasa, deixando os investigadores se perguntando como a Mandy, que era uma nadadora ótima, poderia ter se afogado. O Peterson acreditava que ela não devia estar consciente. Ele ainda se emociona ao falar sobre o caso, quase 3 décadas depois, porque ele disse que a Mandy parecia sua filha. Ocorreu a Ron Peterson que o corpo da Mandy poderia conter outras evidências importantes. Ele havia sido recentemente treinado pelo FBI na recuperação de DNA.
Com base na posição em que ela estava na água, ele sabia que precisava tirar ela e preservar. O seu treinamento valeu a pena. Então, quando eles fizeram uma autópsia, eles conseguiram recuperar o DNA masculino da Mandy. O DNA masculino era sêmen, sugerindo um ataque sexual. A partir daí foi uma procura intensa. Eles procuraram aquela pessoa que era estranha ou esquisita e que não se encaixava na comunidade. As dicas chegaram e os detetives as verificaram. Os detetives entrevistaram várias pessoas de interesse, incluindo o namorado da Mandy, Rick, que rapidamente foi descartado. Todos deram em beco sem saída. No total, cerca de 30 homens locais deram amostras de DNA. Nenhum correspondeu. O caso esfriou e o assassinato pairou como uma nuvem negra sobre a comunidade pelas 2 décadas seguintes. Peterson disse que foi como um ataque a todos da comunidade. Na época, Mandy Stavik tinha um ferimento na parte superior da cabeça que o médico legista acreditava que poderia tê-la nocauteado. Ela também foi abusada sexualmente. Na mesma época, Peterson tinha acabado de regressar da academia do FBI em Quantico, onde aprendeu que provas de DNA poderiam ser usadas como ferramentas de investigação. Ele disse que em 1989, as únicas pessoas que faziam teste de DNA no mundo do crime eram os policiais que enviavam suas amostras ao FBI. A polícia enviou as evidências de DNA retiradas do corpo de Mandy Stavik ao FBI e obteve perfis de DNA dela e do agressor desconhecido. Não havia ninguém no registro que correspondesse ao DNA masculino. Em seu funeral, com a presença de quase 1000 pessoas, Jim Freeman, que era o treinador de basquete de Mandy na escola, disse: "Você a vê sorrindo de volta para você, bem na sua alma, com os olhos que dizem, eu amo a vida." Ele também a orientou fora das quadras, tornando-se uma figura paterna depois que os pais de Mandy se divorciaram. Mandy expressou sua admiração por ele em um cartão que dizia: "Para o Sr. Freeman, a única pessoa que me inspirou e me influenciou mais do que qualquer outra pessoa. Obrigada, você é o maior. Atenciosamente, Mandy Stavik, turma 89, número 13. Mandy Stavik foi enterrado em um cemitério perto da casa da sua família. Quando as autoridades iniciaram a investigação criminal sobre o assassinato dela, elas seguiram todas as pistas que puderam, inclusive conversando com uma força-tarefa que estava trabalhando no caso não resolvido do assassino em série de Green River, Seattle. Os detetives do condado de Whatcom foram finalmente informados de que o caso da Mandy Stavik não se enquadrava no perfil desenvolvido para o assassino de Green River. Esse caso ficou arquivado por cerca de 20 anos, até Kevin Boway assumir as investigações em 2009. Boway foi o terceiro detetive do gabinete do xerife a assumir a liderança na tentativa de encontrar o assassino de Mandy Stavik. Ele teve a ideia de fazer uma varredura sistemática de DNA de tantos homens quanto pudesse encontrar que viviam naquela área em Acme em 1989. Boway disse que seu agressor deveria estar em um veículo. Mandy era uma corredora muito rápida para alcançá-la a pé. Ele acredita que o agressor usou uma arma para conseguir controlar ela. Os investigadores acreditam que o agressor chutou o cachorro para uma vala antes de sequestrar Mandy e depois agrediu sexualmente a cerca de 8 km de onde ela estava correndo. Depois ela tentou fugir, o cenário sugerido pelos arranhões nos braços e nas pernas. Segundo Peterson, ele imediatamente identificou aqueles arranhões como sendo de amoreiras, pois ela tem espinhos. Eles acreditam que quando ela estava fugindo, o agressor a perseguiu e bateu na cabeça dela, a nocauteando, e depois colocou ela no rio para garantir que ela morresse afogada. O processo era descobrir em 1989 quem morava onde e quantos anos eles tinham, e então isso estabeleceria uma lista de quem eles precisavam para localizar e solicitar uma amostra do DNA. O Boway disse que pensou que era apenas uma questão de tempo. Eles iam perguntar a pessoa certa ou obter uma amostra de DNA e eles só precisavam continuar trabalhando que as coisas iam se resolver. Ele disse que precisava de algumas respostas, precisava chegar ao fundo disso. Ele começou a vasculhar os arquivos do caso, examinando antigas pistas e velhos suspeitos, e começou a perguntar quem havia sido entrevistado e com quem eles conversaram. Ele chegou a viajar até o Camboja atrás de pistas de um traficante que morava em Acme na época e que dizia saber sobre o atacante da Mandy. A viagem foi outro beco sem saída. Mary Stavik passou anos assombrada pelo assassinato da sua filha Mandy e pela falta de progresso no caso. Ela disse que realmente não tinha nenhuma esperança e isso ficou mais arraiado nela com o passar dos anos. Então, quase 25 anos depois, surgiu um novo suspeito, que morava bem no bairro da Mandy. O detetive Kevin Boway disse que o nome dele nem estava no radar. Em uma tarde ensolarada de sexta-feira de junho de 2013, Heather e Mary Lee estavam entre um grupo de mães conversando sobre suas famílias, suas vidas na sua cidade natal, Acme, uma área rural unida a meia hora do centro de Bellingham. As mães decidiram dar um presente a seus filhos pequenos e levá-los ao Beach Bay Water Slides para brincar. As duas mulheres nunca poderiam ter imaginado o impacto estrondoso que a sua pequena decisão naquele dia teria na sua comunidade. Aleatoriamente, uma das mães trouxe à tona um caso notório de anos atrás em Acme.
o abuso e assassinato não resolvido de uma amada jovem local, Mandy Stavik, de 18 anos, recém-formada na Mount Baker High School. Tanto Heather Backstorm quanto Mary Lee Anderson, que mal se conheciam, tinham longas suspeitas sobre o mesmo homem. Mary Lee nunca contou a ninguém da polícia sobre as suas suspeitas. O nome do homem era Timothy Bass. Décadas depois, a tragédia do caso Stavik continuou sendo tema de conversa na Acme. Portanto, não foi de todo surpreendente naquele dia no parque aquático que isso tenha surgido em discussão. Heather disse que foi no contexto de que elas achavam um absurdo que ninguém soubesse quem tinha feito isso. Heather e Mary Lee, que estudavam na Mount Baker High School, mas mal se conheciam naquela época, começaram a conversar enquanto seus filhos brincavam nos toboáguas. Heather de repente deixou escapar que sabia quem havia matado Mandy. Mary Lee, surpresa com a declaração, respondeu que também sabia. Mutualmente intrigadas, as duas mulheres contaram uma a outra histórias sobre seus encontros com um homem local na época do assassinato da Mandy. Mary Lee disse que um homem chamado Tim Bass, outro graduado em Mount Baker, amigo do seu marido, passou na casa dela uma noite, alguns anos após a morte da Mandy, e bateu na porta. Ele disse que estava caçando e precisava usar o telefone. Mary Lee estava em casa com seu filho, pequeno. Bass discou o telefone, mas Mary Lee pôde ouvir o bip da chamada que não foi atendida. E ela suspeitou que o Tim não estava discando o número comercial e mentiu sobre a necessidade de fazer uma ligação. A Mary Lee disse que então ele passou pela cozinha e voltou para o quarto dela. E ele disse que costumava passar de carro pela casa deles. Ela disse que naquele momento ela foi tomada pelo medo, pois seu marido estava fora e ela estava sozinha com um homem que de repente ela viu como um predador. Ela disse que ele estava tentando convencer ela a ir para o quarto com ele. Ela só dizia que não. Finalmente, quando ela disse a ele que chamaria a polícia, ela nem lembra exatamente como, mas conseguiu tirar ele da casa dela. Ao ouvir essa história, Heather exclamou que ela também teve uma experiência muito desconfortável com o mesmo homem, Tim Bass, poucos meses antes do assassinato da Mandy. Ela tinha apenas 15 anos na época, e Bass 21. Foi depois de um jogo de softball, e eles estavam em um caminhão dirigido por um jovem, chamado Dan, com quem a Heather se casou mais tarde. Na época, porém, eles eram apenas amigos. A Heather sentou-se entre Dan, o motorista, e Tim Bass no banco da frente. Bass começou a flertar com ela agressivamente. Ele falava dos seus olhos e dizia que eram lindos. Heather disse que depois ele tirou uma caneta do porta-copos e começava a esfregá-la nos seus joelhos. Ela disse que ficou muito inquieta, mas apenas seguiu em frente sabendo que a presença de Dan impediria que Tim se tornasse mais físico. Mas o incidente sempre ficou gravado na sua memória. E na pequena comunidade, ela fez questão de evitar o contato com Bass. As duas mulheres durante anos pensaram que se ele se comportava com elas dessa maneira predatória, seria concebível que Bass pudesse ter feito a mesma coisa com outras mulheres, talvez até com a Mandy. Mas elas não tinham nada mais concreto do que suas próprias suspeitas e nunca o denunciaram à polícia. A Mary Lee disse que não estava realmente pronta porque estavam em uma cidade pequena, e acusar alguém de algo que não tinham certeza era um pouco assustador. Mas ali no parque aquático, mais de 2 décadas depois, apoiada por uma história semelhante contada por uma nova conhecida, Mary Lee sabia que era hora de falar. Ela contatou um colega de escola que era detetive no gabinete do xerife de Whatcom, o detetive Kevin Bowie, e contou as suas suspeitas sobre Tim Bass. Dave McHern, ex-procurador distrital do condado de Whatcom, disse que Bass morava na mesma estrada que os Staviks em 1989, mas não foi contactado pelas autoridades. Elfo disse que havia algumas casas entre a casa dos Staviks e a de Bass, e que ela passava correndo pela casa dele quase todos os dias. A família dele conhecia a família dela, e ele estudou na Mountain Baker High School, assim como ela. Seu irmão mais novo, Tom Bass, também era amigo de Mandy Stavik. Annie Sergei, que era amiga da Mandy, disse que ele era um cara solitário, que ele era quieto e excêntrico. Elfo disse que Timothy Bass saiu da área logo após o assassinato. Em janeiro de 1990, ele se casou com a Gina Maloney, e se mudou para Everson, cerca de 30 km ao norte de Acme. O casal teve 3 filhos e ele se tornou entregador local do Front Bakery Outlet. Gina, esposa de Timothy Bass na época, disse que ele era muito controlador, que dizia a ela o que fazer, o que vestir e com quem conversar. Ela disse que quando ele assistia a programas e filmes relacionados ao assassinato, ele sempre dizia que o assassino era estúpido e que não cobria os seus rastros muito bem, que ele não seria estúpido o suficiente para ser apanhado. Quando a polícia foi até a casa de Bass e perguntou sobre a Mandy, ele parecia não conseguir lembrar do nome dela, disse McHugh. Para Bowie, isso foi definitivamente um sinal de alerta, o que indicou que ele estava obviamente mentindo. Todo mundo sabia sobre o caso da Mandy, e ela passava correndo pela casa dele todos os dias. Como ele não saberia?
Bowie disse que Timothy disse que não entregaria seu DNA à polícia porque não confiava neles. Elfo disse que isso fez Timothy Bass subir para o topo da lista de suspeitos. Bowie disse que as autoridades foram ao local do trabalho do Timothy em 2013, na esperança de obter uma amostra de DNA dentro do seu caminhão de entregas. Eles conversavam com Kim Wagner, que administrava o outlet da padaria, e disseram que havia um funcionário que estava investigando. Eles entraram, disseram que havia um funcionário lá sobre investigação para um caso e que gostariam de obter informações sobre a rota e talvez coletar uma bituca de cigarro lá. A Kim encaminhou eles aos recursos humanos. Ela não queria se comprometer com algo tão sério. O escritório corporativo da padaria, no entanto, precisava de mais das autoridades. Eles queriam uma intimação ou um mandado de busca, e a polícia não tinha uma causa provável suficiente para conseguir um mandado. Eles começaram a comentar sobre seus colegas de trabalho e um nome, o motorista de entregas Timothy Bass. Eles falaram que ele morava na mesma rua onde a Mandy Stavik morava, antes dela ser morta. Ela disse que uma luz se acendeu na cabeça dela, e ela pensou que foi por isso que a polícia estava no seu trabalho. Na próxima vez que a polícia foi em Friends, dessa vez na esperança de obter uma rota de entrega de Timothy Bass, ela já estava pronta. Ela levou o detetive ao seu escritório e perguntou se ele estava investigando o caso da Mandy Stavik. Depois de deixar o detetive espantado com seu conhecimento, ela deu a rota que o Timothy fazia. A polícia ainda não tinha intimação ou mandado de busca, mas Kim decidiu agir por conta própria. Bowie disse que também descobriram que Timothy, cujo trabalho era entregar produtos assados, usava luvas durante seus turnos, e estranhamente não parecia jogar seus lixos fora no trabalho. Bowie disse que Tim basicamente levava seu lixo para casa. Ele não deixava nenhuma chance de alguém encontrar alguma coisa. Kim então se ofereceu para ajudar a obter uma amostra de DNA de Timothy Bass. Mas tiveram que recusar a oferta porque não podiam pedir para uma civil que recolhesse provas. No entanto, eles poderiam aceitar as evidências que lhe fossem apresentadas. Kim decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela disse que se ofereceu 100% para fazer isso. A razão pela qual é que agora ela era mãe. Se algo acontecesse com a sua filha, ela gostaria que alguém ajudasse. E ela poderia ajudar a mãe de Mandy a encontrar paz. E ela queria fazer isso. Kim Wagner observou Timothy Bass de perto. Quando a padaria comprou um bebedouro, ela ouviu beber de um copo de plástico e de uma lata de refrigerante e jogá-los fora. Ela olhou no lixo e disse que seu coração estava batendo forte no peito. Ela disse que pegou o copo e a lata e colocou na gaveta da mesa. E ela pensou que realmente tinha conseguido. Quando os investigadores enviaram as evidências para teste, descobriram que o DNA recuperado correspondia ao retirado do corpo de Mandy Stavik. Em 2017, Timothy Bass foi preso na Frank's Bakery e levado ao gabinete do xerife do condado de Whatcom. Bowie descreveu o comportamento de Tim como monótono na sala de interrogatório com a polícia, se perguntando como a polícia teria conseguido seu DNA depois dele ter tanto cuidado para que isso não acontecesse. Bowie disse que quando ele percebeu que realmente eles tinham o DNA dele, ele mudou. Timothy disse aos investigadores que ele e Mandy Stavik estavam tendo um relacionamento sexual secreto. Ele contou uma história dizendo que conheceu a Mandy quando estava andando de bicicleta com seu pai. Disse que seu pai conversou com ela porque ele tinha jeito com as pessoas. Segundo ele, a partir desse momento, ambos subiam e desciam a estrada juntos. Ele de bicicleta e ela correndo. Ele acha que isso foi na primavera. Ele ainda disse que não foi um relacionamento tão longo porque ela foi embora para a faculdade. Timothy disse que não mantinha correspondência entre ele e Mandy, e que ele não havia telefonado para ela. Tim ainda disse que ela simplesmente dizia que quando voltasse o viria. Ele disse que era uma coisa tipo amizade. Eles apenas conversavam, então se tornou uma coisa mais física e que eles nem faziam isso muito. Bass então afirmou que Mandy tinha acabado de aparecer na casa dele no dia em que desapareceu. A história foi uma maneira de explicar como o seu DNA foi encontrado no corpo da Mandy, disseram as autoridades. Seu pai, a única pessoa que podia confirmar suas afirmações, tinha morrido. Mas nem a polícia nem a família da Mandy acreditaram na história. A Molly disse que de jeito nenhum a sua irmã teria tido um relacionamento físico com Tim Bass. Sua irmã disse que ela estava muito, muito fora do alcance dele. Timothy Bass foi preso no dia 12 de dezembro de 2017, acusado de homicídio em primeiro grau, e Mary Stavik soube da prisão em seu aniversário de 81 anos. Timothy manteve sua inocência e negou qualquer envolvimento no abuso e assassinato de Mandy. Ele disse que não sabia mais o que dizer, que tudo o que ele disse era verdade. Gina Malone, que ainda era a esposa do Tim na época, originalmente lhe deu um álibi, dizendo à polícia que ela estava com ele na casa dele no dia em que a Mandy desapareceu. A Gina disse aos investigadores em 2017 que estava indo para a casa do Tim porque foi para lá depois da escola e passou por ela, pela Mandy, que ela estava correndo. Então ele a viu. No julgamento de Timothy Bass, em maio de 2019, os promotores perguntaram a cada testemunha se alguma vez tinham visto a Mandy com ele. Ninguém disse sim.
Quando os advogados ligaram para o irmão mais novo de Timothy Bass, Tom Bass, para testemunhar, ele lhes disse que o irmão mais velho estava muito ansioso depois de os investigadores lhe terem pedido que enviasse uma amostra de DNA. Tom disse que o Tim havia dito para ele que a razão pela qual estava preocupado é que ele havia dormido com a Mandy e ele esperava que o Tom dissesse que ele também havia dormido com ela. O Tom chegou a perguntar quanto tempo isso durou. O Tim falou o mesmo que ele falou para os policiais algumas vezes antes de ir para a faculdade e uma vez quando ela voltou do feriado de Ação de Graças. Tom Bass disse às autoridades que ele se recusou a mentir por seu irmão. Gina, que a essa altura já havia pedido o divórcio de Tim, também testemunhou. Ela já havia se apresentado à polícia e admitido que o álibi que ela deu originalmente a Tim não era verdadeiro. Ela disse que não se lembrava de ter estado na casa do Bass no dia seguinte ao dia de Ação de Graças. Bowie disse que acreditava que a Gina estava fornecendo um álibi para se proteger, e uma vez que ela se sentisse segura e protegida, ela poderia realmente dizer a verdade. A Gina disse que depois que a polícia foi até a casa dela e do Timothy, em 2017, ele disse que ela precisava mentir e dizer que ele estava com ela naquele dia. Tim disse que ela tinha que mentir para a polícia, caso contrário, ele iria para a prisão. Ela disse que ficou com medo de contrariar ele depois dessa revelação, que tinha que concordar com tudo que ele dizia, ou poderia ser a próxima. Ela disse que na época era uma pessoa mais fraca, mas que deveria ter seguido seu instinto. No dia 24 de maio de 2019, o júri condenou Timothy Bass por homicídio em primeiro grau. Antes de ser condenado, Timothy dirigiu-se ao tribunal dizendo que era 100% inocente deste crime, que não desejava mal a ninguém ali, do júri, mas que estava tendo dificuldades com isso. O jurado Ed Beeman disse que eles tinham muito o que discutir quando entraram e deliberaram, que eles tinham que se transformar para ser investigadores e advogados. Eles também revisaram tudo, eles tinham pôsteres na parede, mapas e revisaram tudo exatamente como os advogados fizeram. Talvez um quarto das pessoas estavam preocupadas se poderia ou não haver uma dúvida razoável. As deliberações duraram pouco mais de um dia. Exatamente 29 anos e 6 meses haviam se passado desde que Mandy Stavik havia sido morta. Ela, a família e amigos finalmente conseguiram justiça. Nós, o júri, consideramos o réu Timothy Forrest Bass culpado de assassinato, estupro e sequestro. Depois de 30 anos pensando, 2 semanas de julgamento e 5 horas de deliberações, o júri veio com seu resultado. Para eles foi um grande alívio ter esse crime encerrado. O juiz deu a Timothy Bass a pena máxima de 320 meses, que é cerca de 26 anos e 8 meses de prisão. Um fundo de recompensa que acabou arrecadando $25 mil foi criado na esperança de gerar mais dicas que pudessem levar a uma prisão. O dinheiro foi posteriormente doado a um fundo de bolsas criado em nome de Mandy, na Mountain Baker High School. Até o momento, a bolsa foi concedida 29 vezes desde 1990 a alunos que participavam ativamente do programa de música da Mountain Baker High School. Informações sobre a bolsa estão no site da escola. Mary Stavik disse que, embora nada traga sua filha de volta, há algum conforto em saber que o homem responsável pelo seu assassinato foi finalmente levado à justiça. A Mandy era especial. Ela realmente era, disse Mary Stavik. Não sei por que ela era ou como ficou assim. Eu meio que aprendi que os vivos precisam continuar honrando a bondade daqueles que nós perdemos. No fim, eu achei a resolução desse caso muito interessante porque foram 2 mães que suspeitavam do assassino e outra mulher que se colocou no lugar da Mary, que era a mãe da Mandy, que deu um jeito de recolher evidências para capturar o mesmo. Eu acho que esse predador não sai mais da prisão. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não esquece do like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa um comentário para saber o que você achou e compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se cuidem, fiquem bem, beijos.